é apresentado por Leandro, Iago e André Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a hora de matar a saudade com mais um conteúdo de Direito Administrativo. Hoje é dia 19 de setembro de 2022 e nós somos o Grupo 16. E esse é o programa mais preocupado em criar pontes do que provar pontos. É o podcast que traz informações de peito aberto. Se ajeita na cadeira e vem confortável escutar o tema dessa conversa. Vamos pro tema? Serviços públicos. Vamos começar falando sobre os serviços públicos. Eu queria saber de você, Leandro, quais são os aspectos gerais dos serviços públicos? Bem, os serviços públicos se desdobram em serviços prestados diretamente pela própria administração pública e os indiretamente prestados. Dentro da prestação de serviços públicos de forma indireta, nós temos, por exemplo, a concessão, a permissão e a autorização de serviço, que é justamente o conteúdo abordado no Direito Administrativo 2. Muito interessante o que você falou, e para colaborar com a sua resposta, devemos sempre tomar muito cuidado, porque os doutrinadores usam a mesma terminologia para termos totalmente diferentes. Mas aqui nós vamos estar tratando de serviços e não sobre o bem em si. Perfeito, é isso mesmo. Agora nós vamos começar vendo o conceito dos serviços públicos. O Carvalho Filho conceitua os serviços públicos como toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente do regime de direito público com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Então, dentro da ideia de serviços públicos, nós temos algumas características, E isso varia de autor para autor. Exemplo, o Di Pietro, que tem um pensamento um pouquinho diferente, o Carvalho Filho tenta juntar um pouquinho de tudo, e por isso eu corroboro com o pensamento da professora Cristina no uso do conteúdo dele. Além dele ser um pacificador de doutrinas, onde ele tenta achar um meio termo entre as várias perspectivas e ele constrói algo muito interessante. Ocorre que, em sua característica, nós temos o sujeito estatal, que é a ideia de uma pessoa ser titular de um serviço público. E essa pessoa tem o objetivo principal, o atendimento de interesse público. Então, ele realiza serviços públicos como forma de viabilizar essa finalidade precípua, que é o atendimento da coletividade. Entendi. Mas sobre esses serviços que você falou, eles podem ser prestados de que forma pelo Estado? Então, essas atividades, esses serviços podem ser prestados diretamente pelo Estado ou eles podem ser prestados indiretamente pelo Estado. Indiretamente é quando o Estado passa para um terceiro realizar o serviço a partir de sua fiscalização. Então há sim um controle do serviço público, mas um terceiro que passa a executar. Por exemplo, os casos de energia elétrica, neoenergia. Exemplo, a SEB, quando foi vendida. Na realidade, ela é uma licitação de transferência de ativos e uma licitação também de concessão de serviços públicos. Ela passou a poder fazer exploração de atividades econômicas no serviço público de energia elétrica por um prazo específico. Aí, nesse período, ela pode, dentro dos limites legais, é claro, fazer a prestação do serviço, mas ela tem que seguir padrões. Ela não está livre para fazer o que ela quiser, entendeu? E como se deduz que a administração pública ela sempre age corretamente, supostamente, eu acredito que há mais normas restringindo o serviço prestado pelo particular em descentralização, do que a própria administração. Tipo assim, não tem nenhuma normatização no direito administrativo no que concernente ao serviço público direto que fale o que é a qualidade de serviço público, mas existe várias regulamentações do que é qualidade de serviço público quando prestado por uma concessionária de serviço público ou uma permissionária. Mas é claro que na prática a gente disse que se a base serve para quem vai prestar de forma descentralizada, tem que ser também pela origem. Mas eu percebo que a norma que prevê isso é uma norma de concessão e permissão.
Por isso que não é a base normativa sobre os serviços públicos. Então veja, isso é um ponto muito importante no nosso tema de serviço público adequado, que é a parte que veremos agora a seguir. Mas antes, vale também relembrar que uma coisa é o bem e outra coisa é o serviço. Muitas vezes eles precisam ser feitos em conjunto, mas eles são coisas diferentes. Bom, você falando sobre a neoenergia, me surgiu uma dúvida. Como funciona as torres de transmissão de aparelhos móveis? Foi ótimo você lembrar desse exemplo das torres de celular, porque essas estações base têm uma regulamentação própria, uma normatização totalmente diferenciada. Tanto é que não são áreas públicas, e sim áreas particulares, onde o proprietário autoriza a concessionária a colocar a torre, mediante um pagamento, como se fosse um aluguel. Pois tem serviços públicos que são necessariamente, pela sua natureza, prestados e viabilizados de forma de monopólio. Um exemplo disso, na prática, é a questão de desenvolver trens aqui no Brasil, que é sim um transporte muito caro em sua estrutura, mas que depois gera várias vantagens. Geralmente, essas empresas ferroviárias fazem um acordo para usarem o mesmo trilho, porque apesar de ter, neste caso, a concorrência no serviço, elas sempre vão optar por uma estrutura física única, que é mantida pelo Estado, porque não seria viável fazer uma linha para cada empresa, né? Essa questão de monopólio é muito comum no serviço público, mas agora é bom esclarecer que quando tem um monopólio em serviço público e concessão de serviço público, há uma tendência maior do Estado em regular o preço e o valor para cada consumidor e usuário. Então, o serviço público tem todos esses aspectos. Só recapitulando as características. Primeiramente, ao sujeito estatal. Logo depois, o interesse coletivo, que é efetivamente o atendimento do serviço público. E esse interesse público se divide em primário e secundário, como é abordado na divisão clássica italiana. O interesse, o serviço público primário, é aquele prestado ao cidadão, que gera reflexo direto no usuário do serviço público. Então, por exemplo, o hospital público que atende a população, a prestação de serviço de energia elétrica, a polícia, entre outros. E também tem aquele que atende o serviço público secundário, que é quando a administração pública viabiliza estruturas públicas para o próprio funcionamento, porque elas precisam de um mínimo de estrutura para viabilizar as políticas públicas depois disso. Então, essa construção também é muito importante. Eu lembrei do exemplo usado em sala de aula que sempre quando nós vamos ao hospital público, enxergamos o atendimento do médico como um serviço público e de interesse público também. Aquele serviço público do RH, que é um serviço interno para a própria administração se estruturar, também é considerado um serviço público? Sim, perfeito. É um serviço público. Isso tudo que você falou agrega muito na nossa abordagem, porque se a gente for analisar, é como se fosse uma grande máquina, uma engrenagem, porque na maioria das vezes a gente só consegue ver o resultado dessa engrenagem, né, lá no fim, mas ela está funcionando em vários sistemas, para que chegue no final tendo aquele resultado esperado. Então tudo isso envolve o serviço público. O secundário estaria mais atrelado a essas atividades, com esses serviços públicos mais burocráticos, estruturais. Já o serviço primário público é aquele que atende a coletividade mais diretamente, entendeu? O fato é o seguinte, os serviços públicos devem ser prestados adequadamente. Isso é claro, mas e quando se tem um serviço público que não está sendo prestado adequadamente? O que acontece? Beleza, entendi sua pergunta e a resposta é bem simples. A gente tem, em regra, instrumentos para questionamento. Tem aquelas agências circuladoras que fazem a regulação de serviços concedidos, serviços permitidos e autorizados, dependendo, obviamente, dos serviços. Mas o aspecto importante que devemos entender é que há sim esses instrumentos e sim esses serviços são regulados. Bom, existe uma consolidação na opinião popular, em que o serviço é prestado quase como um favor.
Isso é verdade? Ótima pergunta, e muita gente tem essa dúvida também, mas ele não. Esses serviços prestados não são um favor. A administração pública presta serviço público por obrigação, e ela está lá para esse fim. E para concluir, eu reafirmo, existem sim esses instrumentos. Como exemplo, são aquelas pessoas que perdem algum aparelho eletrônico queimado, devido a alguma oscilação. Mas existe um procedimento específico para essas situações. É claro que deve seguir um procedimento para receber um novo aparelho, mas existe sim um procedimento. Por falar em procedimento, vamos para a conexão do podcast. Hoje nós vamos escutar um convidado muito especial. O nome dele é Iago Hens. Ele traz hoje noções gerais sobre serviço adequado E um resumo pragmático, fundamentado na bibliografia já sedimentada. Explica isso tudo pra gente, Iago. Olá, meu nome é Iago Hens e vou introduzir o tema serviços adequados. Quando nós falamos a respeito de uma noção de serviços públicos, nós temos sempre que lembrar da existência de princípios, que devem proteger essas atividades tão importantes e que dão condições mínimas da dignidade da pessoa humana. Então, neste caso, quando nós falamos dos princípios de serviços públicos, nós utilizamos atualmente a expressão, um conceito jurídico indeterminado. A expressão é serviços adequados, que está positivada no direito brasileiro na Lei 8.987 de 1995. No seu artigo 6º, parágrafo 1º, nós vamos encontrar que serviços adequados é aquele que satisfaz condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia nas suas prestações e modicidade das tarifas. E é exatamente sobre este assunto que o nosso colega André Gabriel vai destrinchar um pouco mais.